Portanto, nós oramos, gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Quem encontrou Isaías, capítulo de número 61. Isaías, capítulo 61, versículo de número 1. A palavra do Senhor diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes deem ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado. Eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Senhor, para que seja a Ele glorificado. Aleluia. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, graças te damos uma vez mais, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Graças te damos porque sabemos, Pai, em quem nós temos crido, e sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor, Pai, fala com cada um de nós conforme a tua vontade e o teu querer. Portanto, leva a nossa mente cativa ao senhorio de Cristo e fala, Senhor Jesus, não aquilo que precisamos ouvir, mas aquilo que é necessário para que possamos, Senhor Jesus, nos aprofundar e aproximar próximo do teu altar, para dar ao Senhor a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, pois assim oramos, gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tome o seu assento glorificando ao Senhor. Amém. Aqui nós temos uma mensagem liberada pelo profeta Isaías para poder anunciar o ano aceitável do Senhor, a vinda do nosso Senhor Jesus, para poder realmente restaurar, transformar, mudar a nossa existência e fazer com que o nosso caminho realmente fosse preparado para a eternidade ao lado do Pai. Porque é sabido de todos nós que os homens tentaram, sacerdotes tentaram, mas não conseguiram vocacionar o coração de ninguém para adorar a Deus da maneira que se deve ser adorado. Mas nós estamos aqui esta noite diante de um plano perfeito e determinado por Deus, um plano sem igual, um plano onde Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E se hoje nós estamos aqui, nós precisamos entender que Deus ele quer tirar todo o choro dos nossos olhos e trazer alegria, porque nós somos livres, nós somos libertos, porque o ano aceitável do Senhor está liberado sobre a minha vida, está liberado sobre a sua vida, está liberado sobre a sua família, e por isso nós precisamos realmente entender que nós fazemos parte de um plano perfeito de Deus para a eternidade ao seu lado. Não tem como nós ficarmos nesta terra triste, e nós precisamos entender que destruir é muito fácil, mas restaurar é difícil. Por exemplo, se você pegar um carro antigo, para você restaurar ele com a sua originalidade, vai ser muito difícil, porque você vai precisar procurar peças originais. Não dá para se colocar qualquer tipo de peça, não dá para você deixar a originalidade daquele carro com peças atuais. E Jesus, olhando para nós diante de uma destruição pelo pecado, por aquilo que o homem havia cometido, ele precisou olhar com um amor, um olhar perfeito,
a minha vida e a sua vida, e determinar que iria restaurar aquilo que foi perdido, aquilo que foi destruído pelo pecado quando foi introduzido diante do homem. Quando ele olhou para aquela árvore, para aquele fruto e desejou comer aquilo, o pecado veio, o homem foi destruído, e os homens tentaram vocacionar o coração de outros homens para uma adoração perfeita, mas não conseguiram, porque não estavam fazendo a originalidade, está embutida na vida do ser humano. Mas quando Deus olhou isso, Ele falou: eu preciso restaurar, eu preciso trazer a originalidade, eu preciso esvaziar a minha forma divina, eu preciso ir lá onde os meus filhos estão, para poder mudar a história e trazer realmente o original, a restauração. E se hoje eu e você estamos aqui, não é por mérito nosso, é por amor e pela graça inacessível do nosso Deus, a qual nós servimos. Se hoje nós estamos aqui, é porque alguém lutou por nós, é porque alguém sofreu por mim e por você, é porque alguém olhou para a nossa existência falida, contaminada, corrupta, para poder trazer a incorruptibilidade, para que nós venhamos viver qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A luta de Deus sempre foi para restaurar o homem, e nós vemos isso nos dias de hoje. Deus, Ele nos dá oportunidades, atrás de oportunidades, para que sejamos restaurados da maneira a qual Ele nos criou. E esta noite é noite de libertação, como nós lemos aqui. Deus quer libertar você do seu passado, Deus quer libertar você de traumas, Deus quer libertar você daquilo que tem te impedido de fazer a vontade de Deus, porque Jesus está olhando para mim e está olhando para você, e está te chamando para próximo do altar. Sabe por quê? Porque Ele está desejoso em te abraçar, Ele está desejoso em olhar para você e te levantar e falar: filho meu, filha minha, tu és amado meu. Nós precisamos entender isso, que todo cativeiro em que se encontra será destruído hoje. Eu quero dizer para você, eu quero profetizar para você esta noite: todo cativeiro que tem te sondado, que tem te cercado, que tem te ferido, esta noite em nome de Jesus será destruído, porque Deus, Ele tem o melhor para você. Aleluias. Só que Deus, Ele quer ornamentar a sua igreja, tirando todas as cinzas, e às vezes nós não entendemos, porque cinza nos mostra destruição, lugar sombrio, local de tormenta, lugar onde as pessoas elas choram. Se nós olharmos na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que as pessoas, quando passavam por uma profunda tristeza, quando elas tinham uma notícia ruim, elas se debruçavam ao chão, e ali elas choravam aos pés do Senhor, colocavam cinzas nas suas cabeças, porque estavam passando por um momento de grande tormenta na sua vida. E nós precisamos entender isso. O salmista fala no Salmo 126, no versículo 1: quando o Senhor trouxe do exílio os que voltavam de Sião, estávamos com quem sonha. Olha só esse texto que o salmista diz aqui no Salmo 126, no versículo 1. Ele diz que estávamos como quem sonha. E estando como quem sonha, quando eles chegaram, voltando do exílio, porque eles estavam aprisionados, quando eles chegaram diante da cidade a qual eles moravam para adorar a Deus, ali se depararam com uma cidade em escombros, em cinzas, completamente destruída, uma tormenta, um lugar sombrio, que não havia vida, nem de aves, nem de plantas, nem mesmo de seres humanos, porque eles estavam voltando para poder restaurar aquilo que fora derrubado, aquilo que fora destruído. Mas eles não se prostraram diante da situação, diante das circunstâncias. Eles olharam para aquele problema e ficaram como quem sonham, porque eles começaram a lembrar dos teus pais falando para eles: lembra do nosso Deus, filho, quando você cresceres, porque quando nós passamos por dificuldades e estávamos aprisionados no Egito, Ele com a sua destra poderosa estendeu as suas mãos, enviou as pragas, abriu o mar, fez o terremoto, estabelecer o propósito dele sobre as nossas vidas, falou conosco. E eles começaram a sonhar. E Deus esta noite Ele quer enxugar as minhas lágrimas e as suas lágrimas,
Ele quer fazer com que você venha ter alegria, e todo espírito de angústia sairá hoje do seu redor, para que você possa se levantar e falar: eu sou filho do Altíssimo aqui nesta terra, herdeiro da sua promessa, e viverei os teus planos e propósitos em nome de Jesus. Porque a justiça de Deus, ela virá sobre nós quando nós buscamos ao Senhor verdadeiramente, de todo o nosso coração. A justiça dele é plena, ela não falha, ela não tarda. Deus é justo. Uma pessoa curada, ela cura e gera testemunhos. E eu quero dizer para você que quando você é curado, tanto espiritualmente como fisicamente, você gera testemunho. Você é exemplo de vida para outras pessoas. Você é especial porque você foi curado, e você está gerando cura para outras pessoas. Mas o processo após a cura, ele tem que ter continuidade. Às vezes uma pessoa, quando ela é curada num ambiente hostil, de demônios que influenciam a sua vida, quando a pessoa ela é curada de uma enfermidade, essa pessoa ela precisa dar continuidade no processo. Não dá para nós fazermos de conta que não aconteceu. Uma doença, uma vez alojada na vida de uma pessoa, ela vem para matar, ela vem para destruir. Mas quando nós estamos realmente firmados em Deus, e Deus nos cura, isso vai gerar um testemunho maravilhoso. Só que nós não podemos parar, não podemos ser negligentes, não podemos voltar a fazer as mesmas coisas que fazíamos atrás. Deus ele nos chama para poder viver novidades de vida, para poder viver o ano aceitável do Senhor. Deus nos chama para que nós possamos realmente reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, e dar continuidade no processo ao qual Ele, com a tua boa obra, começou na minha vida e na sua. Quando eu entendo isso, eu começo a me alegrar. Sabe por quê? Porque eu vejo que há esperança para aquele que crê, há esperança para aquele que realmente ama ao Senhor. Eu conheço pessoas que foram curadas e morreram, mas também conheço pessoas que foram curadas e vivem até hoje. E qual a diferença? Muitos pedem a cura para Deus, mas quando são curados, esquece que ainda existe um propósito, esquece que ainda existe um plano, esquece que ainda precisa se dar continuidade. Nós temos um pastor aqui, o pastor Góes. Ele foi transplantado, e ele não pode ter a sua imunidade alta, e todo mês ele vai a São Paulo para fazer um tratamento. Nós temos o pai da pastora, ele também foi transplantado, e ele todo mês, rotineiramente, ele vai para São Paulo para fazer exames, para pegar medicamentos. Por quê? Porque ele tem que dar continuidade no processo. E no mundo espiritual não é diferente. As pessoas estão brincando, e nós não podemos brincar, porque a Bíblia ela é categórica naquilo que ela fala, que uma vez um demônio expulso, ele vaga por regiões áridas, frias, e não encontrando aonde pousar, ele volta com 7 piores que ele. O segundo estágio daquela pessoa é pior do que o primeiro, porque eles vêm para matar, para destruir, e as pessoas têm brincado. Nós precisamos dar continuidade a um processo de cura e libertação, sim, para que possamos viver o ano aceitável do Senhor. A diferença é que essas pessoas, elas continuam no processo, acompanhados pelo médico. E eu quero dizer para você, eu e você que estamos aqui na casa do Senhor, nós não estamos sendo acompanhados por qualquer médico, nós estamos sendo acompanhados pelo médico dos médicos, nós estamos sendo acompanhados por Jesus, e Ele está olhando para você e dizendo para você esta noite: o processo é dolorido, o processo pode ser demorado, mas eu tenho uma cura para você em nome de Jesus. Nós precisamos saber o perigo que nós carregamos.
quando nós viramos as costas para Deus. Nós não podemos fazer isso. Muitos aceitam a Jesus e não continuam o processo, aceitam apenas por aceitar, numa empolgação, talvez porque o culto, a palavra, os louvores mexeram com as pessoas pegam e falam: eu aceito o Senhor, mas amanhã já estão fazendo tudo de novo de errado lá fora. Nós precisamos entender que para poder viver a promessa de Deus, nós temos que fugir do perigo, porque é aí que mora o perigo, porque o diabo ele quer matar, roubar e destruir. Só que Jesus ele fala: eu vim para que tenham vida e a tenham abundantemente. Muitos vivem uma vida estéril, sem frutificar. Quantas pessoas nós conhecemos que não frutificam, que não dá frutos? Quantas pessoas nós conhecemos que estão aprisionadas, com pensamentos, com feridas do passado, machucadas, destruídas, não tem mais força, não tem mais ânimo. Só que o Senhor ele conta com você, para você ajudar essa pessoa a viver as novidades do Senhor, em nome de Jesus. Mateus 21:19 diz assim a palavra do Senhor: avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas não achou nela senão folhas, e disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando a Bíblia fala de figueira, ela nos fala de refrigério ou doçura. Refrigério porque as suas folhas são grandes, e as folhas elas trazem refrigério sobre a vida daqueles que precisam redobrar as suas forças para uma jornada, diante de um sol escaldante. Só que ela também dá frutos, e os frutos são doces, e ela simboliza a doçura. E nesse momento, quando Jesus ele chega diante daquela figueira, ele não estava querendo refrigério, mas ele estava querendo os frutos. E se Jesus olhar para você como figueira e falar para você esta noite: ei, cadê os frutos que você está dando? Cadê os frutos que você está gerando? Aonde estão? Qual é a nossa conduta? Qual é a maneira que nós estamos realmente nos posicionando perante aquilo que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas? Existem dois itens valorosos aqui, mas nada adianta o refrigério se nós não frutificarmos, se nós não dermos frutos. Quantas pessoas vêm para a casa do Senhor e não conseguem ganhar uma vida para Cristo? Aonde está o erro? Será que é Jesus? Ou o erro está em nós? Nós precisamos entender que o processo ele é doloroso, mas a recompensa é valiosa, e ela trará a doçura de Deus sobre a sua vida. Deus não quer que venhamos dar apenas sombra, mas Ele quer que nós venhamos dar fruto. Fala assim comigo assim: Jesus não quer que eu venha, diga que eu venha dar apenas sombra, mas Jesus, diga, mas Jesus, Ele quer que eu venha dar frutos, e abundantemente. Aleluias. Jesus quer que você seja uma árvore frutífera. Jesus ele quer que as pessoas possam olhar para você e falar: ali vai um homem, ali vai uma mulher de Deus, ali vai uma pessoa que dá frutos, uma pessoa exemplar que eu possa seguir. E isso está fazendo falta nos dias de hoje. Pessoas que possam ser seguidas, pessoas que possam ser exemplo de vida. E por isso nós precisamos fazer a diferença. Quem é doce aqui? Quem é doce? Todo mundo amargo? Quem é doce aqui? Quem é doce aqui? Eu ia falar que só as mulheres são doces. Menino, aí não dá para te ajudar. As mulheres são mais doces que os homens, sim ou não? Não? Misericórdia. Quem falou isso? Ô Jorge, vai apanhar em casa, Jorge.
Nossa, quando você chega, meu Deus do céu, você vai apanhar. Mas se nós analisarmos, nós vamos ver que as mulheres são mais dóceis. Por exemplo, a minha amada esposa, quando ela vai aconselhar alguém, eu fico olhando e às vezes me dá uma raiva. Ela conta toda uma história, ela vai falando ali, sabe, uma meia hora, para fazer a pessoa entender. Agora quando a pessoa vem falar comigo, eu falo: você está errado, nós vamos orar e acabou. Tem que ser simples. Nós como homens, nós somos simples e objetivos. Não precisa se contar uma história. Nós precisamos realmente entrar. E ela vai falando dessa maneira, de uma maneira ali para poder contornar a situação, de uma maneira meiga, doce. E realmente as mulheres são assim. E nós homens somos diferentes. Nós homens discutimos uns com os outros, sim ou não? Sim ou não? Mas não é para brigar, é para se entender. Não é para desfazer uma amizade. Imagina comigo Jesus, quando ele chegou diante de Pedro e falou para Pedro assim: ó, um de vocês há de me negar. Pedro falou: eu não. E Jesus falou: afasta de mim, Satanás. Imagina se hoje em dia eu chego para alguém e falo: afasta de mim, demônio. Você vai querer bater em mim? Agora Jesus, ele já chegou lá e falou: afasta de mim, Satanás, antes que o galo cante 2 vezes, por 3 vezes você me negará. Sabe por quê? Porque Jesus queria mostrar a realidade. E assim nós somos. Nós queremos mostrar a realidade daquilo que está sendo vivido. Por isso nós precisamos entender que nós estamos na expectativa da volta de Cristo e não dá mais para brincar. Nós precisamos falar a verdade. Jesus está voltando. Não há mais tempo para brincadeira. Não há mais tempo para ficar em cima do muro. Nós precisamos ser autênticos naquilo que nós fazemos. Nós precisamos ser verdadeiros adoradores. Porque se Jesus ele volta hoje, você sobe, não precisa responder. Faça uma autoanálise da sua vida. Você vai? Você está 100% certo de que você vai? Nós não sabemos o dia e a hora. E por isso nós estamos aqui num processo para ser transformado, para sermos realmente moldados segundo a vontade de Deus. Erros todos nós temos, falhas todos nós cometemos e iremos cometer muitas falhas, mas nós precisamos exalar o amor de Cristo Jesus. Por mais duro que nós sejamos, nós precisamos ser comparados como Jesus, o lírio dos vales, a estrela da manhã. Nós precisamos realmente exalar o amor de Deus sobre a vida das pessoas, porque é isso que está faltando nas igrejas. E o que mais eu tenho visto são pessoas feridas. Quantas pessoas feridas chegam até mim para falar: oh, estou machucado por isso, por aquilo. Eu parei porque eu fui ferido. Vou contar uma história para você, eu nunca contei. Algumas pessoas sabem, mas nunca contei em púlpito, pregando. Eu tomava conta de uma igreja, não vou falar o nome do ministério, aqueles que nos acompanham sabem. Mas eu fui perseguido até que eu viesse sair da igreja, até o ponto de chegar um dia orando para Deus poder mostrar para mim realmente a decisão a ser tomada. Eu tive um sonho, onde eu pegava uma mala, colocava algumas coisas dentro da igreja qual eu estava, e eu saía até a porta, eu levantava as mãos, abençoava aquele lugar e ia embora. Quando eu acordei, eu fui no escritório dessa pessoa e falei: olha, estou orando há algum tempo, eu quero que o senhor prepare um pastor para ficar no meu lugar, até que ele venha se familiarizar com a igreja, e depois dele estar familiarizado com a igreja, eu saio
para que ninguém me siga, mas para que todos fiquem ali. Ele falou: você já tem orado? Já orou? Eu falei: sim. Então me devolve as chaves da igreja, não precisa mais ir hoje, porque eu dou um jeito. Sabe, aquilo foi um baque. Aí eu falei: mas pastor, eu não vou nem despedir do pessoal. Ele falou: não quero. Aí conversei com a minha esposa, ela falou: vamos fazer um vídeo despedindo do pessoal. Para que a gente fez esse vídeo? Foi pior do que ter ido. A gente fez um vídeo lá falando: olha gente, a partir de hoje nós não fazemos mais parte do ministério, nós nos desligamos, que Deus abençoe vocês. Eu não lembro o vídeo como foi feito, as palavras certas que nós falamos, mas nós estávamos ali agradecendo todo o tempo, os 5, 6 anos que nós ficamos juntos. As pessoas: como pode você estar saindo da igreja, nem vir despedir, nem falar nada com a gente? Aí começaram a ligar: pastor, fala, tá bom, vai lá então hoje. Aí fomos, me chamou, fez uma oração e falou assim: que Deus abençoe ele, e que quando nós precisarmos, nós chamaremos você para fazer a diferença junto conosco no ministério. Amém. Chegou o final de semana, nós falamos: para onde nós vamos? Foi para lugar nenhum. Não estou afim. Aí minha esposa falou: vamos fazer nós aqui um culto. Fomos na sala dos meus pais, fizemos ali um culto entre família, adoramos, alguns louvores, ministramos uma palavra, fizemos um momento de oração. E depois as pessoas foram vindo, começaram a dizimar no centro da sala dos meus pais. E hoje nós estamos com o ministério aberto, porque eu não deixei a ferida que me causou me matar. E eu quero dizer para você essa noite: Deus está no controle de toda a situação. Essas feridas que você tem carregado, elas não vão te paralisar, porque você está no lugar certo e na hora certa, e ouvindo algo que Deus está falando para você. Porque essa noite é noite de cura, noite que Deus Ele quer liberar do teu bálsamo, noite que o Senhor Ele quer fazer com que o sangue venha parar de burlar das tuas feridas. É noite que o Senhor Ele quer passar realmente o bálsamo da alegria, para tirar todo o sofrimento, para tirar todo o choro, para poder fazer com que toda tormenta caia por terra, porque Deus te criou para você ser alegre, para você ser fidedigno à promessa a qual Ele começou na sua vida. Não deixe essas feridas te paralisarem, porque se você esta noite for curado, você pode ter a certeza que Deus Ele te reconstrói. Deus reconstruirá você, Deus te colocará em pé, Deus tirará você do pó e do monturo, porque Deus Ele tem uma promessa para você. Não esmureça, não se entristeça, lute. Tem que reconstruir os valores que foram perdidos. Se você não reconstruir os valores que talvez foram perdidos porque apontaram o dedo, porque te julgaram, porque te machucaram, você pode ter a certeza, você nunca verá a glória de Deus. Mas quando você começa a reconstruir os valores estabelecidos por Jesus, você começa a viver algo novo de Deus. Diga assim comigo, não, melhor, olha para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: você, não, mas fala com fé, você não está me convencendo. Olha para essa pessoa, aponta o dedo, fura os olhos dela, fala assim: ó, você, fala, você tem valores lindos. Ah, você não me convenceu não. Fala assim: você tem valores lindos. Olha só, Deus está falando que eu e você, nós temos valores lindos, valores maravilhosos. Deus Ele olha para mim e para você com valor. Ele não olha para mim com você de qualquer maneira. Por isso você precisa se autovalorizar. Você é valoroso por Deus.
A Bíblia diz: não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que escolheu a cada um de nós. Ei, você foi escolhido por Deus, aleluias. Você foi escolhido por Ele. Gênesis 1:28 diz: reproduzam e multipliquem. Nós precisamos entender o que é reproduzir, o que é multiplicar. Às vezes nós não entendemos o significado dessas duas palavrinhas, duas palavras que fazem a diferença na minha e na sua vida. Cada um reproduza conforme a sua espécie e a sua semelhança, em todos os sentidos. Então nós precisamos reproduzir aqui na terra a essência de Cristo, porque se eu não reproduzo a essência de Cristo, as pessoas vão olhar para mim e vão ver apenas uma pessoa religiosa, uma pessoa que quer apontar os erros, as falhas. E nós não podemos fazer isso. Nós não temos aval nenhum de Jesus para fazer isso, porque Ele mesmo diz que quem julga é o diabo. Mas Jesus, Ele veio para trazer realmente a salvação, para poder trazer, como nós lemos, o ano aceitável do Senhor. E a cada dia nós vamos reproduzir na imagem de Cristo, e as pessoas começam a olhar para nós. Quando nós estamos reproduzindo a imagem de Cristo, é uma reprodução, onde as pessoas vão olhar e vão falar: eu quero ser como aquela pessoa, eu quero fazer a diferença. E quando você começa a reproduzir a imagem de Cristo na terra, você começa a fazer com que o Evangelho do Senhor, ou seja, o reino de Deus, ele comece a se movimentar através de uma conexão que você tem com o Pai. E tendo essa conexão com o Pai, você reproduzindo a imagem de Cristo através das suas atitudes aqui na terra, você começa a multiplicar as pessoas para estarem ao teu lado, para caminhar junto com você até que a eternidade venha, porque somos herdeiros da promessa. Você precisa reproduzir, seja no físico ou no espiritual. Você precisa reproduzir a imagem de Deus. Domingo passado, a pastora Monique e o pastor Emerson estiveram aqui contando um testemunho da cura da metástase que ela teve de câncer. E é maravilhoso. Sabe por que é maravilhoso? Não falando da cura, mas da visão que eles tiveram da igreja, dos obreiros aqui. Agora eu vou levantar a moral de vocês. Depois vocês pagam a cantina pra gente, né, pastor? Eles falaram para mim, para a pastora, quando estavam indo embora: todo mundo é igual a vocês. Olha que privilégio, Abner, você é igual a mim, Abner. Você é igual a pastora. Fisicamente? Claro que não. Mas eles falaram: todo mundo faz igual vocês, todo mundo abraça, todo mundo conversa, todo mundo vem nos cumprimentar, todo mundo vem realmente, sabe o que é isso? É mostrar que nós estamos unidos no mesmo propósito, que nós estamos realmente fazendo a vontade de Deus. Nós não precisamos expor, mas as pessoas olham as tuas atitudes, porque você não está reproduzindo a minha imagem, você não está reproduzindo as atitudes que eu venho ensinando para vocês. Você está reproduzindo realmente a imagem de Cristo através da tua vida, para que as pessoas possam olhar para você e falar: de fato és um verdadeiro cristão. Fala alto que eu não entendo. Pode falar. Ah, sim. Ela olhou para o pastor e falou assim: eu quero ficar aqui com vocês. Pena que eu não posso, porque o meu marido tem igreja. Ou seja, nós precisamos reproduzir aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Criaturas salvas, que se desvia do erro, do mal e do pecado, para fazer o nome de Cristo ser glorificado. Nossas atitudes fazem pessoas semelhantes a nós. Nossas atitudes fazem reproduzir a imagem de Deus sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque certa vez o Espírito do Senhor estava pairando sobre a face do abismo, sobre as águas da terra. Ele olhou e falou: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E assim Deus os criou.
Ou seja, você é a imagem e semelhança de Deus. Então reproduza o amor de Jesus em todos os momentos, aonde quer que você esteja. Mostre que você é um verdadeiro cristão. Quantas pessoas estão feridas que não querem entrar mais numa igreja? Conversa conosco, fala: eu não vou mais na igreja, porque o pastor fez isso comigo, porque o líder do louvor fez isso comigo, porque o líder de tal ministério, oficial da igreja fez isso comigo. Ei, eu quero dizer para você, nem todo mundo é igual. Existem realmente pessoas que estão fazendo a obra da maneira correta, e eu quero dizer para você esta noite: Deus escolheu você para fazer essa obra. Deus escolheu você para ser exemplo. Deus escolheu você para poder sarar as feridas, para limpar e tirar todo machucado, ou seja, toda a excreção que está na vida das pessoas de uma maneira espiritual. Deus escolheu você para você ser um exemplo, para você realmente curar através da palavra, através da oração, através de um simples abraço, através de um simples aperto de mão. Então faça a diferença. Quem vive por status diante de uma sociedade falida e corrompida são aqueles que não têm o amor de Cristo. Mas aqueles que têm o amor de Cristo não vivem por status, mas vivem para reproduzir a imagem de Deus na terra. Diga assim comigo: eu terei um novo tempo. Diga: um novo tempo de Deus na minha vida. Mateus 11:17 diz: tocamos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorastes. Olha só, nos dias que nós estamos vivendo, cantamos os louvores e as pessoas estão travadas. Dizemos lamentações e não vemos mais as pessoas chorar. Para você conseguir tirar uma lágrima do rosto de uma pessoa, você tem que talvez pegar o pé dela ali, tirar o sapato e fazer cócegas. Só que quando você entra num ambiente desse, você precisa se quebrantar, você precisa esquecer todos os problemas que estão lá fora, para que você possa realmente atrair a presença de Deus e fazer com que essa atmosfera seja uma atmosfera de verdadeira adoração. As pessoas não querem mais se render a Cristo, as pessoas não choram mais pela presença de Deus, não buscam mais por aquilo que Ele fez, mas engodam os seus desejos carnais diante de um ministério falido, diante de promessas absurdas feitas por homens. Só que Deus está falando conosco de uma maneira diferente, que nós não podemos realmente vocacionar a nossa vontade naquilo que o homem tem a nos oferecer. Deus está falando conosco que Ele está aqui cantando, que Ele está aqui tocando instrumentos, que é para nós dançarmos na Tua presença, que é para nós louvarmos, que é para nós chorarmos, não de tristeza, mas de alegria, porque nós sabemos que Ele tem uma promessa para nós. Ouçam o céu e se conecte com Cristo. Ele está voltando, Jesus está voltando, e você precisa realmente entender o plano dEle. O plano dele é um plano de salvação. Se nós olharmos para a estação, as estações, as 4 estações do ano, ela vai nos falar do quê? De tempos. E eu pergunto para você: qual estação você está vivendo em Deus? A estação de entrega, estação do choro, estação da alegria, a estação da cura, de dançar. É preciso desfrutar da estação vivida da melhor maneira possível. Eu não sei qual estação você está vivendo, mas você precisa viver ela da melhor maneira. Nós estamos no verão. Tem pessoas que falam: não vejo a hora que o verão acabar para entrar o inverno. Ei, viva o verão da melhor maneira possível, viva da melhor forma. Eu quero dizer para você: você está passando por um ciclo, e este ciclo talvez que tenha te atormentado, que tem te entristecido, ele vai acabar, porque o sol da justiça brilhará sobre a sua vida novamente. Nós só precisamos entender que quem
está vivendo as promessas de Deus em suas vidas, é porque Deus determinou um ciclo bom. Quem aqui está vivendo coisas boas? Não, vou perguntar de novo, quem aqui está vivendo coisas boas? Eu creio que todos nós estamos vivendo coisas boas. Sabe por quê? Porque somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Somos especiais. Somos especiais. Sabe por que o diabo não te impede de viver coisas boas? Ah, pastor, que heresia é essa? Quero dizer para você, o diabo ele não te impede de viver coisas boas, mas o diabo te impede de celebrar a Deus com alegria quando você entra na presença do Senhor. Sabe como? Te mostrando as coisas, te relembrando todo o mal, tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que você sofreu. Aí ele tira a tua alegria e você não consegue entrar num ambiente, numa atmosfera como essa. Às vezes nós louvamos, nós adoramos, a pastora fala que cante, adore, faça isso, e você está lá assim, rodinho, rosa, parecendo aquela ovelhinha Hart, né? Ovelha, raposa. Ó dia, ó hora, ó azar. O porquê que eu estou aqui? Ei, eu quero dizer para você, Deus tem o controle de tudo nas tuas mãos. Nós não podemos deixar o diabo tirar a nossa celebração a Deus, a nossa alegria, fazendo com que eu permaneça triste num ambiente de adoração. Eu tenho que entrar aqui e ser esfuziante. Eu tenho que entrar aqui e estar alegre. Eu tenho que entrar num ambiente como esse e realmente demonstrar a minha alegria diante da presença do meu Deus. Porque quando eu faço isso, eu começo a me despir de tudo aquilo que tem me fracassado, tudo aquilo que tem me impedido. Só que o diabo ele começa a fazer com que você fique disperso. E quando você fica disperso, você perde aquilo que Deus ele tem para derramar na sua vida. Quando você fica com brincadeiras num culto como esse, quando você fica dando risada, quando você fica falando piadinha, quando você não presta atenção, sabe quem está roubando aquilo que Deus tem para você? O diabo. Porque você está mais brincando do que prestando atenção naquilo que realmente Deus ele tem interesse. Aí depois você sofre as consequências. Sabe por quê? Porque você está completamente disperso. Se eu perguntar para você aqui qual foi o texto que nós lemos no começo, talvez você não vai saber, porque você não está prestando atenção na palavra, você não está prestando atenção naquilo que Deus está falando com você. E por isso nós precisamos realmente não deixar o diabo arrancar de nós realmente o amor, porque perdendo a presença, eu não sou curado dos meus traumas. Perdendo a manifestação, eu continuo vivendo a minha vida da mesma maneira, errando, falhando. E eu quero dizer para você, ninguém pode roubar o que Deus te deu, porque aquilo que Deus te deu é para você, ponto final. A cura te habilita a fazer tudo o que você não fez. A cura te habilita realmente a prosseguir, porque quando você está ferido, machucado, você não tem ânimo para nada. Você fica ali na cama, você não consegue, porque aquilo te inibe de fazer as coisas, porque você está ali ferido, machucado, enfermo. Só que esta noite Deus ele quer trazer a cura para mim e para você. Deus não reforma nada, Deus ele restaura. E esta noite Deus ele quer te restaurar, para que você venha se alegrar na presença dele. Deus quer restaurar o amor perdido. Deus quer restaurar o homem, a mulher de oração novamente. Deus quer restaurar o lindo louvor que você dava ao Senhor. Deus quer restaurar a tua alegria na presença dele. Deus quer restaurar a unção perdida. Deus quer restaurar a essência esta noite, para que você venha a ser um verdadeiro adorador. Isaías 61:7 diz: em lugar de vergonha terão dupla porção, e em lugar de afronta exultarão na sua herança, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Olha que maravilhoso que o Senhor está dizendo, que em lugar da vergonha você terá dupla porção
de alegria no lugar da afronta que o inimigo tem tentado colocar sobre a sua vida. Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluias! Eu quero dizer para você: a graça de Deus está sobre a sua vida, a graça de Deus está sobre este lugar, a graça de Deus quer te levantar com cânticos de alegria esta noite. Hoje, após você ser curado, você vai começar a ter responsabilidades, porque a cura nos tira dos nossos próprios caminhos para poder viver os caminhos de Deus, porque o Senhor fala que o homem ele traz seus caminhos, mas Deus é quem conduz para que o nome dele seja glorificado. E para encerrar, vou pedir para que você abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo de número 18. Lucas capítulo 18, versículo de número 35. Quem encontrou, diga amém. Aleluias. Lucas 18, capítulo 18, versículo 35, diz assim a palavra do Senhor: chegando ele perto de Jericó, estava um cego, assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo passar a multidão, perguntou: o que era aquilo? Disseram que Jesus de Nazaré passava. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam na frente repreenderam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais forte: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem o cego. Chegando ele, Jesus lhe perguntou: que queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, quero ver. Disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. Imediatamente o homem tornou a ver, e em seguida o glorificava ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Olha só que interessante. O homem era cego, e Jesus chega diante dele e pergunta: o que queres que eu te faça? Talvez hoje Jesus está olhando para mim e para você e está perguntando: o que queres que eu faça para você? E às vezes nós não respondemos, porque nós achamos loucura. A multidão deve ter olhado ali para Jesus e dado risada, falado: Jesus, será que o senhor não vê que esse homem é cego? É claro que se o senhor for fazer alguma coisa, traga a visão a ele. Só que às vezes nós erramos, porque nós ficamos pedindo para os outros e esquecemos que é Jesus que está falando. Porque aqui Jesus está falando: ei, o que queres que eu te faça? E aquele cego olhou para Jesus e falou: quero ver. Jesus falou: então vê, vai, pois a tua fé te salvou. E eu não sei o que você precisa, mas precisamos realmente querer a mudança. Eu preciso querer ser curado, e Jesus ele quer curar você esta noite. Mas você precisa sair do comodismo. Você não pode ficar parado de braços cruzados. Você precisa ouvir os passos de Jesus e falar: eu quero. Você precisa sair desse comodismo que te atrapalha. A cura te dará um destino e um propósito de Deus. Jesus quer te curar, para que você venha fazer a diferença e as pessoas possam olhar para você com outros olhos. Não posso desonrar aqueles que Deus colocou ao meu lado. Então comece a honrar as pessoas, porque aquele que honra as pessoas que foram colocadas ao seu lado, Deus também honra você. Desonra quebra aliança, e quando uma aliança é quebrada, você está ali rompendo algo que Deus estabeleceu. Quando a cura vem, a mudança é repentina. O cego parou de ser pedinte, porque ele ficava ali pedindo a caminho, e começou a andar com Jesus. A história que Jesus nos narra aqui é para que nós possamos realmente entender que hoje nós estamos aqui pedindo porque nós não sabíamos.
Nós chegamos diante de Deus, falamos para o Senhor: Senhor, me dá isso, Senhor, me faz aquilo outro. E só que Jesus está falando comigo, com você: ande comigo, que todas as coisas eu lhe dou. Você não vai precisar pedir nada, basta você andar comigo no propósito, basta você andar comigo em aliança, basta você me honrar. Eu vi uma história de uma mulher que ela lutou a vida inteira para que o marido se convertesse, para que o marido viesse para dentro da igreja. E ela se fazia de coitada, falava: eu estou aqui, mas o meu marido, ele não quer vir, ele fica nos bares, se embebedando. Quando eu chego em casa, a casa está toda de ponta cabeça, tudo. E ficava chorando, reclamando na igreja. E os irmãos se condoeram dela, começaram a orar, fizeram um propósito. E um belo dia o marido entrou na igreja, ouviu a palavra, aceitou a Jesus, se batizou. Glória a Deus. Não, a mulher ficou enciumada, porque as pessoas gostaram tanto do marido dela, que queriam ele toda hora ali. E a mulher falou assim: não vamos mais para a igreja. Os dois se desviaram, ficaram longe do caminho do Senhor e morreram. Sabe por quê? Por causa de vaidade. E nós precisamos entender que nós temos que orar e estar convicto naquilo que nós queremos. Nós precisamos fazer a diferença. Nós queremos um avivamento, sim ou não? Queremos um avivamento, sim ou não? Mas passamos a maior parte do tempo aonde? Orando, meditando na palavra, lendo livros que edificam, ou o dia todo diante de um celular que tira o teu foco, o dia todo diante de uma TV, diante de um computador, de conversas que não edificam nada. Aonde nós estamos? Como um avivamento será derramado sobre a igreja, se nós damos pouco tempo para Deus e mais tempo para as coisas que atraem a nossa visão? Não tem como. Ou só buscamos a Deus quando o calo aperta. Estamos errados. Eu não posso buscar a Deus quando eu estou passando por dificuldades, por problemas. Eu tenho que buscar a Deus a todo momento, porque se eu busco a Deus a todo momento, a todo instante, a cura, ela é transformadora. A cura é simples e muitas vezes nós não percebemos. E quando nós percebemos que estamos curados, as pessoas que são do nosso convívio se afastam. Sabe por quê? Eu falo isso com propriedade, porque quando eu me converti e me batizei, aqueles que sentavam na minha roda, todos foram embora. Eu tive que formar, entre aspas, dizendo, uma nova família. Vocês. Sabe por quê? Porque aqueles que estavam lá, que participavam das coisas que eu fazia lá no mundo, viraram as costas para mim. Eu vou ser crente igual ele? Sai fora. Bitolado. Mas mal entendo que Jesus, Ele tem a salvação para eles também. Sabe o que nós precisamos fazer? Quando a Bíblia fala: não se assentai nas rodas dos escarnecedores, Jesus não está falando para você não se assentar com as pessoas que estão erradas. Jesus está falando para eu e você não participarmos das coisas que eles participam. Mas nós precisamos falar do amor de Deus, para que a salvação entre. Mas Jesus, Ele espera o seu encontro para lhe dar um novo caminho e um vivo caminho. Por isso que nós percebemos que realmente o outro cego, lá no tanque de Siloé, Jesus pegou cuspe, fez um lodo no barro, passou nos olhos dele e falou: vai lá. Ele foi e lavou. Aí os fariseus chegaram diante de Jesus e perguntaram: foram os pais dele ou ele que pecou? E agora, por que ele está vivo? Os pais não falavam nada. Sabe por quê? Porque tinham medo de ser expulso da sinagoga. E quando ele falou: não sei, o homem fez o barro, colocou nos meus olhos, e eu estou aqui enxergando, fui curado. Aí expulsaram ele da sinagoga. Detalhe, ficou triste? Não, porque lá fora Jesus estava esperando ele, para poder dar a ele um novo e vivo caminho. Por isso nós precisamos entender que doente, eu me escondi da multidão, mas sarado, eu sou exposto por Deus diante da multidão.
Coloque-se de pé comigo em nome de Jesus. Marcos capítulo 5, não precisa abrir, eu vou ler aqui para você. Marcos capítulo 5, o versículo 25 diz assim: certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos e despedido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar. Pelo contrário, espera um pouquinho, apaga aí para mim, senão fica ruim para eu ler aqui. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, e dizia a ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo estancar o sangue do flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou: quem me tocou nas minhas vestes? Respondeu-lhe os discípulos: vês uma multidão que lhe aperta e dizes: quem me tocou? Porém ele olhava em redor para ver quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarando-lhe toda a verdade, ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Olha só, neste momento nós vemos aqui que Jesus, ele passa diante de uma multidão, ele é oprimido pelaquela multidão, e uma mulher toca na sua orla, e a Bíblia diz que Jesus fala: quem me tocou? E ele disse: de mim saiu virtude. Os discípulos talvez olharam para Jesus e falaram: Senhor, tu és louco, como podes perguntar quem te tocou? Olha quanta gente. E às vezes isso acontece conosco. Jesus, ele está no ambiente e nós não percebemos. E quando nós não percebemos que Jesus está no ambiente, não é Jesus que pede, somos nós. Porque uma pessoa reconstruída, ela brilha. Jesus olhou para aquelas pessoas que ali estavam e apenas uma pessoa ele viu, aquela mulher. E quando ele viu aquela mulher, ele falou: de mim saiu virtude sobre a sua vida. A sua cura, ela é para um propósito. Deus quer curar todas as áreas da sua vida hoje. Deus quer virar a chave para que hoje você venha mudar a estação que você está vivendo. A cura vai posicionar você em lugares onde você nunca sonhou em ir, porque Deus, ele está te chamando para poder mostrar o teu poder. Jesus te escuta quando você clama. Deus quer curar todo o teu ser hoje. Creia, porque Jesus, ele é a cura, que ele é tudo para você, que Jesus, ele é a sua vida, e que não há outro igual a Jesus para poder estabelecer o propósito. Ei, você e eu, nós precisamos de Jesus, porque somente com ele nós viveremos um milagre. E o Espírito Santo está se posicionando em locais, te posicionando em locais novos esta noite. Deus está te dando coragem para você lutar. Deus está restaurando valores hoje. Nada é impossível para Deus. Fala assim comigo, repita assim comigo: nada. Fala: absolutamente nada é impossível para Deus. Senhor Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor venha, Pai, derramar da tua graça sobre a sua igreja, que o Senhor venha abençoar os teus filhos,
Que o Senhor venha fazer, ó Deus, o teu nome ser glorificado, exaltado e engrandecido. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, ó Deus, curar, Pai, aqueles que estão passando por momentos de tormenta, momentos de choro, Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, fazer, Pai, o teu nome, Senhor Jesus, ser glorificado. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, ir de encontro para aqueles que precisam, Senhor Jesus, do teu toque, Pai. E esta noite, Senhor Jesus, diante da tua presença, Pai, nós, Pai, através de uma voz profética, nós liberamos a cura, Pai, sobre aqueles que precisam, sobre aqueles que necessitam, sobre aqueles que estão feridos, sobre aqueles que querem a restauração. E eu quero dizer para você esta noite, que enquanto você louvar, os céus se abrirão ao teu favor. Enquanto você louvar, louve com alegria, louve dançando na presença do Senhor, louve pulando, porque o Senhor, Ele vai ver a atitude que você vai ter agora neste momento, para poder dar a você aquilo que você tem buscado, aquilo que você tanto quer conquistar, porque você é filho de Deus. Então eu convido você esta noite a adorar o Senhor como nunca você adorou, porque a sua adoração vai fazer com que saia a virtude do Senhor sobre a tua vida. A sua adoração, ela vai te curar. E enquanto o louvor estiver louvando, eu convido você a fazer uma fila, você que quer ser curado, porque eu vou pegar o azeite, vou impor as mãos sobre você. Eu não sei que enfermidade que você tem, mas você vai fazer uma fila aqui, e você vai vir com grande alegria, louvando e adorando ao Senhor, porque eu creio que em nome de Jesus você será curado para louvor e adoração ao nome dele. Aleluia. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, medo de não te ver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Que essa fome não se consumiu, minha voz saiu, um dia me atraiu, e meu coração ficou até que descobriu. Não tinha como olhar para mais. Essa fome não se consumiu, minha voz saiu, um dia me atraiu, e meu coração ficou até que descobriu. Que um dia com glória, um dia com glória eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, medo de não me ver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraídos pela tua presença, eu me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença,
Cadê os adoradores? Cadê aqueles que receberam a cura? Cadê aqueles que sairão daqui transformados? Há um divisor de águas e Jesus está te chamando, vem por esse caminho, porque eu te liberto, eu te transformo, eu te coloco de pé, porque eu estou liberando o ano aceitável. E esta noite, esta atmosfera, como nós estamos vivendo, é para que você venha sair daqui curado, para que você venha sair daqui testemunhando que você serve a um Deus de promessas, um Deus que cuida de você, um Deus que está no controle, um Deus que te ama, um Deus que está lutando ao teu favor. Esta noite Deus te chamou aqui para enxugar o teu choro, para fazer com que o teu pranto
pastora vai estar dando os recados finais.